Olá, oitavo ano. E aí, gente, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Eu sei que você já deve estar de saco cheio desse conteúdo, porque ele é um conteúdo complexo, como a gente sempre tá repetindo isso para vocês, mas tá pertinho de terminar, tá bom? Então, logo terminamos e iniciamos, né, ainda nesse bimestre, outro conteúdo para vocês, tá? Olha só, gente. Eu fiz alguns combinados, deixei lá, espero que todos tenham visto. E eu espero que nesse terceiro bimestre a gente possa aprender com os erros do segundo, né? E os acertos, e possa melhorar ainda mais esse ensino para vocês e vocês essa experiência com a gente. Eu peço, né, que qualquer problema, gente, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente teve como professor, né, e a escola como um todo, é a falta de diálogo, né, de vocês, alunos, com os professores e com a coordenação da escola. Então, eu peço que vocês, por favor, qualquer problema, eu tô com problema na internet, eu tô com problema de saúde, eu tô com... Não importa. Qualquer problema que você tenha, avise a coordenadora, avise ao professor. Eu fiz um grupo para ter o contato com os presidentes de turma. Então, se você não quer colocar no mural da sua turma o problema, chama o presidente da turma, olha, fala ali com a professora fulana, por favor, diga a ela que eu tô com tal problema, não vou poder comparecer à aula tal dia, se eu posso fazer atividade outro dia, tá entendendo? Então, eu já fiz esse grupo para ter um acesso maior a vocês, porque eu vejo que eu coloco muitas coisas na plataforma e tem pessoas que não estão vendo, tá? Não sei por quê. Se essa é a sala de aula de vocês, todos os avisos, tudo que eu coloco, tem pessoas que não estão vendo. Então, eu já fiz esse grupo no WhatsApp para tentar, né, através dos presidentes de turma, chegar, né, até vocês, tá? Então, eu pedi, gente, um trabalhinho para vocês de casa e poucas pessoas me enviaram. Já agradeço os que me enviaram por ter feito. Então, assim, uma das dificuldades que eu tenho é justamente vocês não fazerem os trabalhos, tá? Então, eu já peço pouca coisa para não ficar, professora, toda semana pede 10 questões, 15 questões. Gente, eu peço sempre o básico do básico para tentar não complicar a vida de vocês. Mas parece que tá difícil o negócio, né? Então, vamos dar continuidade. Nesse trabalhinho que eu pedi, né, a gente foi pedir para vocês escolher uma maneira de ver a lógica, para que vocês entendam, né, o principal objetivo da gente estudar a lógica é saber que a lógica está em todas as áreas, né, importantes da nossa vida. Por exemplo, está na matemática, e você pode dizer, eu não gosto de estudar matemática. Sim, mas a matemática, ela está no nosso dia a dia, então ela é importante, né? Ela está na filosofia, ela está dentro de conceitos com jurídicos, né, advogados, em questões pedagógicas. Então, a gente usa muito a lógica no nosso dia a dia, tá? E pessoas que, quando eu peço numa questão, justifique sua resposta, eu estou pedindo para que você use a lógica, gente, tá? É uma das coisas mais complicadas para um professor de filosofia, de humanas no geral, de história, inclusive de português também, tá? Da área de letras também, é você pedir que alguém dê uma resposta e justifique. Aí a pessoa fica ali com medo de justificar. Como é que você sabe da resposta e você não sabe justificar, né? E não é para justificar em termos científicos. Quando a gente fala justifique sua resposta, a gente está dando ao aluno, né, uma maneira dele justificar com as próprias palavras dele, tá? Então, como é que você sabe uma resposta e não sabe justificar? Eu só sei que eu sei, professora. Não, você não sabe, então. Você apenas, né, leu e gravou aquela resposta, mas você não sabe como chegou àquela resposta. Então, isso não é lógica, tá bom? Então, olha a importância da lógica, né, dentro da filosofia e no nosso dia a dia como estudante. Não é admissível você colocar numa questão onde tem pedindo para justificar a sua resposta. Porque eu sei, professor, eu só sei porque eu sei, mas não sei falar como é que eu sei. Isso não existe, então você não sabe, tá? Então, como a gente já viu, para se chegar a uma resposta de qualquer que seja a questão, existem suas premissas, né? Existe o silogismo, né, que faz parte também
dessa resposta. Então, tem que ter uma lógica, tem toda uma preparação para você chegar a ela. Então, se você está estudando para alguma prova, para alguma coisa, e você sabe que pode cair uma questão para ser justificada, entenda aquilo dali, né? Entenda de uma maneira, nem que seja da maneira, sua maneira, mas tente entender, tá bom? Então, gostei, muita gente falou sobre jogos, outras pessoas falaram sobre mistérios, né? E falando de mistérios, eu lembro de um cara que dentro da história, ele é muito estudado, que é o Sherlock Holmes, o personagem, né? O personagem do Sherlock Holmes, da série, dos livros que foram feitos, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem uma importância tremenda para o estudo da lógica, porque ele era um detetive que ele apenas não os fatos concretos para ele que justificavam a descobrir um caso, né? A chegar a descobrir a conclusão de um caso, o fechamento de um caso. Mas ele também usava muito o método dedutivo, tá? Que era, ele deduzia através de gestos, de algumas falas, de coisas que as pessoas soltavam assim, algumas coisas, e aí ele conseguia fechar aquele caso. Então, Sherlock Holmes, gente, eu adoro os filmes, não sei se alguém gosta aí, os livros, os filmes, é maravilhoso, a maneira, né, a ficção do Sherlock Holmes, como ele chega ali àquela conclusão, ele ficou famoso por causa disso, tá? Ele não era apenas um detetive que investigava, ele era o cara que sabia usar justamente o método dedutivo, né? Era uma linha de raciocínio muito, assim, nova para um período que foi escrito, que foi no século XIX, tá? O Dowler, que era o escritor do Sherlock Holmes, ele vai escrever ali no século XIX, a história do Sherlock Holmes é toda baseada dentro ainda do século, entre o século XVIII e XIX, né? Pega guerras e tal. Então é muito interessante, tá bom? Então, a gente pode dizer que ele usou a lógica e usou métodos dedutivos, tá bom? Mais na frente, no texto de vocês, a gente fala sobre inferência, sobre falácia, sobre o paralogismo, que são questões muito complexas, né, para vocês e até para mim dar de maneira online, mas eu vou tentar aqui resumir para que vocês possam, pelo menos, entender um pouquinho, mas eu não vou cobrar isso mais na frente não, tá bom? O termo inferência é muitas vezes tomado como sinônimo de raciocínio, tá? Na realidade, tem um sentido muito geral que se aplica não somente a toda espécie de raciocínio, dedução e indução, mas também a diferentes operações de conversão. Cabe examinar cuidadosamente cada forma da inferência, ou seja, a concatenação existente entre diversos enunciados, a fim de verificar se a argumentação é válida. Então, a inferência seria os enunciados, né? Seria a maneira como você argumenta alguma coisa, tá? Falácias ou paralogismos são os tipos de raciocínio incorreto que se apresenta como verdades, tá? Então, e é compreendido também como sofisma. Então, às vezes a pessoa usa a palavra sofisma ou falácias, que é para falar de algo que é um raciocínio incoerente, que você tem como uma verdade, mas que não é realmente comprovado como seja uma verdade, tá? As falácias formais ocorrem quando as regras do raciocínio correto são contrariadas ou quando não se atende à regra da inferência válida, ou seja, do enunciado ou aquelas premissas elas estão incorretas, tá? Como aí ele bota um exemplo aqui. Todos os homens são louros. Ora, eu sou um homem, logo eu sou louro. Então, esse raciocínio para ele seria uma falácia formal, ou seja, algo incorreto, tá? Vai de encontro às inferências, ou seja, aos termos que seriam usados como corretos. As falácias não formais são diversos os tipos de falácias não formais. Muitas decorrem da irrelevância das premissas, que inviabilizam aceitar conclusão. Outras são generalizações apressadas, que partem das falsas causas e se baseiam em preconceitos. Então, ele bota um exemplo aqui. Diante daquele erro, o médico conclui que a medicina é inútil.
como é que nesse nem minutos já salvou tantas vidas, tá? Então, assim, são essas falácias não formais, são coisas que as pessoas deduzem e chegam a uma conclusão, mas sem ter uma lógica completa, sem ter aquelas premissas que partem de verdades, tá? Tal ação é injusta porque é condenável, e é condenável porque é injusta. Então, isso aqui também não tem um raciocínio lógico, tá bom? A gente sabe que isso aqui seria uma petição jurídica, então a gente sabe que a justiça erra, a gente sabe que a justiça é humana, né? Não é divina, que sabe de tudo, então a gente sabe que pessoas são presas por erros, a gente sabe que nem todo mundo que é preso realmente cometeu um crime, a gente sabe que tem gente que comete crime e tá solto, então seria uma que não chega à verdade. Lembrando que a lógica, no princípio aristotélico, né, ela quer chegar a uma verdade, tá, absoluta, de preferência, ou a verdades. Então, ela não considera esse tipo de argumentação que leve você a outros tipos de verdades que seriam mais por questões de preconceito, como ele falou aqui, de falsas causas e tudo mais, tá bom? O fim de uma coisa é sua perfeição. A morte é o fim da vida, logo a morte é a perfeição da vida. Então aqui seria uma ambiguidade, ele está numa repetição, mas é uma repetição que não tem lógica também, tá bom? Para o autor é como se estivesse repetindo umas coisas para dar sentido à morte, como se ela fosse perfeita, mas que ele diz que não vai justificar nem todo tipo de morte com esse tipo de argumentação, tá? Então, mais na frente nós temos ali as falácias de afirmação, de negação, de conversão, de oposição, né, de apelo à autoridade. Então, várias maneiras que as pessoas chegam, então, e são enormes, né, de ignorância, de acidente e tal. Então, várias maneiras que são utilizadas as falácias para argumentar algumas coisas do dia a dia mesmo, né? Da questão jurídica, da questão de você defender muitas vezes preconceitos, ideias mórbidas, ideias que não têm sentido. Às vezes a gente fala assim, como é que alguém pode ter preconceito, gente? Como é que alguém pode chamar o outro disso, daquilo, só por causa de uma cor da pele, só porque tá faltando um braço, um olho? Então, a gente, quando a gente pensa num raciocínio realmente lógico, como foi ensinado, a gente sabe que isso é errado, né? Mas as pessoas, elas pegam essas falácias, né? Essas falas que são criadas justamente para justificar esse tipo de pensamento preconceituoso, egoísta, tá? Então, dentro da lógica, a gente vai entender também como tem pessoas que a gente considera mais, né? Às vezes a gente tenta entender porque o mundo tem tantas pessoas maus, incompreensivas, rancorosas, preconceituosas. Por quê? Porque essas pessoas, em vez de elas terem um raciocínio lógico através de questões que podem ser consideradas como verdades, elas vão em busca das suas falácias, tá bom? Então elas vão em busca daquilo que vai justificar esse pensamento torto dela. Então ela traz essas falas para justificar esse pensamento torto, tá? Então eu trago falas incoerentes, falas que são absurdas, que você olha assim, como uma pessoa fala um negócio desse? Quando você pensar isso, dê gratidão, porque você está usando uma lógica coerente, porque você está entendendo que aquela pessoa, ela não sabe usar lógica, ela usa falácias para defender o seu pensamento egoísta, né? O seu pensamento mau, o seu pensamento que quer justificar uma maldade com alguém. Então, muitas vezes a gente quer justificar a maldade que a gente faça, as coisas erradas, com falácias, tá bom? Que não pode ser consideradas lógica. Espero que vocês tenham entendido isso, ok? Desse assunto, acho que o que fica pra gente seria justamente isso mesmo. Mais na frente, na página 66, a gente volta a falar sobre o Sherlock Holmes. Dentro da lógica, como eu já falei, o Sherlock Holmes é um grande personagem, tá? É um personagem que vai trazer pra gente
em suas falas, principalmente na narrativa dos seus livros, na fala da narrativa, quando ele fica ali fazendo suas deduções, né, com o seu companheiro, como era o nome do companheiro mesmo do Sherlock Holmes? Watson, né? Então, quando ele vai ali conversar com o Watson, ele vai usando a lógica, as premissas, é bem interessante. Se vocês tiverem a curiosidade de ver um texto do Sherlock Holmes ou assistir o filme, vocês vão ver esses diálogos utilizando, né, a lógica, tá bom? Então, na página 66, nós temos um pedacinho aí do texto chamado Lógica, do Wesley Salmon, que nesse texto ele pega justamente, né, a fala do Sherlock Holmes, né, a narrativa do Sherlock Holmes, tem aí uma partezinha da narrativa dele, onde ele fala sobre a descoberta da justificação, tá? E quando eu falei para vocês que vocês não aprendem, né, a justificar direito as provas, é por falta dessa descoberta aí, tá bom? Quem não sabe o que é justificar a sua resposta, vamos aprender agora. A descoberta da justificação. Quando o enunciado é feito, duas questões importantes podem ser imediatamente colocadas. De que maneira chegou a ser concebido? Que razões existem para aceitá-lo como verdadeiro? Trata-se de duas questões diferentes. Seria um erro grave confundi-las e um erro pelo menos tão sério quanto este é confundir as suas respostas. A primeira pergunta relaciona-se com a descoberta, as circunstâncias lembradas por ela que formam o contexto da descoberta. A segunda relaciona-se à justificação. Assuntos que aqui se tornam relevantes cabem no contexto da justificação. Sherlock Holmes é um bom exemplo de pessoas com soberbos poderes de raciocínio. Sua habilidade não depende da utilização de um conjunto de regras que norteiam seu pensamento. Holmes está disposto a transmitir seus métodos ao amigo Watson e é um homem inteligente. Infelizmente, contudo, não há regras que Holmes possa transmitir para Watson, capacitando-o a realizar os mesmos feitos que ele, tá? Como detetive. As habilidades de Holmes defluem os fatores com a sua aguda curiosidade, a sua grande inteligência, a sua fértil imaginação, os seus poderes de percepção, a grande massa de informação acumulada e a sua extrema sagacidade. Nenhum conjunto de regras pode substituir essas capacidades. Então, esse autor ele vai dizer que Holmes, ele além, né, do método dedutivo que ele tinha nas suas investigações, ele era todas essas características que ele colocou. Ele não precisava seguir um método cientificamente comprovado para chegar à conclusão de sua investigação. Mas sua inteligência, sua curiosidade, sua capacidade de ir a fundo numa determinada situação fazia com que ele tivesse essa excelência de descobrir os casos. E isso ele não conseguia ensinar a Watson, né, ao seu companheiro de investigação. Ele não conseguia ensinar porque era algo que era dele, né? Essa busca era dele. Então você já imaginou? Não tinha, Watson, você tem que fazer isso para você chegar a... Não era assim. Isso era o que todos os detetives faziam numa certa época. Mas o Holmes, não, ele era curioso, ele ia por um lugar que ninguém ia, ele começava a perceber coisas que ninguém percebia, e ali ele começava a juntar as pistas, os fatos, né? E trazer suas conclusões, tá? Então, as ideias mais frutíferas são, com frequência, justamente aquelas que as regras seriam capazes de sugerir. É claro que as pessoas podem melhorar suas capacidades de raciocínio pela educação através da prática, mediante um treinamento intensivo, tá? E interessante é que quem assistiu a série do Sherlock Holmes vai ver que, com o tempo, o Watson ele começa a ganhar os casos também. Ele começa a deduzir de maneira tão inteligente quanto o Sherlock Holmes, porque a companhia dele com o Sherlock Holmes abriu o campo de justificativas dele, né? Fez com que ele fosse além do que estava ali na frente dele sendo colocado. Então, aquela lógica daqueles casos, elas ganharam proporção muito maior. Então, teve um assassinato,
Um cara foi encontrado assassinado, a mulher foi encontrada com a faca na mão, na cena do crime. Parece lógico que a mulher assassinou o cara, mas para Holmes isso não era a justificativa que foi ela que assassinou, né? Então ele vai investigar se ela realmente estava ali, se ela tinha alguma coisa contra o marido, se ela só chegou depois e ali de repente na agonia pegou aquela arma do crime, se ela tinha um amante, se ela apanhava dele. Então ele faz uma série de justificativa. E aquilo que, aos olhos, parecia ser uma lógica para outro detetive da época, para Holmes não era, né? Por isso que ele ficou famoso, tá bom? E aí o Watson, ele começa, né, a perceber que a maneira que o Holmes justifica seus casos era totalmente diferente daquilo que parecia ser igual para todos, tá? Então, quando a gente pede justifique sua resposta, a gente está falando que cada um pode entender determinado assunto ao seu modo. Você não é obrigado a justificar do jeito que a professora justifica, ou do jeito que o outro colega da sala justifica. Você percebeu de um jeito, você tem suas palavras que estão aí passando na sua cabeça e você pode utilizar elas, tá bom? Então, se a resposta está correta, com certeza a lógica que fez você chegar a essa resposta e justificar ela, ela está correta, tá bom? Então, não tenham medo de justificar as respostas, não tenham medo, tá bom? Eu quero que vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, vão fazer a atividade e já iniciem hoje, tá bom? Da página que pega esse textinho que eu falei, do Holmes, da página 67... 68 e 69, tá? Já iniciei hoje, ok? E me mandem a foto. Eu vou colocar as fotos da página para quem não tem aí, ok? Me mandem a foto das respostas, pode ser no caderno ou no livro. De maneira que eu leia também, tá, gente? Que às vezes vocês mandam as fotos borradas, fica complicado. Beijão, gratidão. Próxima aula a gente inicia conteúdo novo, tá?